Estamos de volta com o Ver Mais e 2016 não foi dos melhores anos para a economia, né? Muita gente teve que apertar o orçamento de casa para não ficar com dívidas enormes, né? Diz que hoje é rico quem não tem dívida, não é mesmo? E para que 2017 seja um ano melhor, é importante fazer um planejamento financeiro. Afinal de contas, você tem os gastos fixos e aqueles que são pontuais de determinadas épocas do ano, como IPTU, rematrícula da escola dos filhos, renovação do seguro do carro, entre outros gastos, não é mesmo? Mas você já pensou como fazer esse planejamento? É justamente sobre isso que nós vamos conversar agora com André Gustavo Frelich. Isso que me treinaram 3 dias, André, lá em cima. Perfeito. Que é planejador de finanças pessoais. Boa tarde, André. Obrigada por estar conosco. Nós preparamos um passo a passo para quem está em casa, para explicar como esse planejamento deve ser feito, que foi sugerido por você. Mas, antes disso, eu quero te perguntar uma coisa. Por que é importante planejar? Boa tarde, Cris. Boa tarde, espectadores. Bom, o planejamento ele é importante porque a gente consegue antever as situações que vão acontecer na nossa vida. É lógico que existem alguns imprevistos, né? Mas para que a gente não viva sempre no imprevisto e apagando incêndio, como a gente costuma dizer, muitas coisas, algumas você já citou ali, elas podem ser planejadas. Então, elas podem ser previstas, principalmente na nossa questão do orçamento. Então, a partir do momento que você se conscientiza de que algumas despesas, você vai se programando para elas e guardando dinheiro para elas ao longo do ano, elas se tornam mais leves. Claro. E também você não conta com o inesperado para resolver aquela situação. Claro, e a gente já vai falar de como planejar, mas temos como ter, vamos dizer, uma reserva também para os imprevistos? Sim, na verdade... Que não precisa ser, né, uma reserva muito grande, mas... na verdade, isso está incluso no planejamento. Os imprevistos... E é bom a gente separar de emergências. Sabe aquele estragou a máquina ou não sei o que, a gente só falta queimar o chuveiro, acabar o gás. É Lady Murphy, né, como dizem, não tem nada que não possa piorar. O meu carro, ou seja, que parece que vem tudo junto, assim, tudo naquele meio. Mas isso dentro do planejamento a gente inclui essa reserva, até porque a partir do momento que você começa a guardar dinheiro para as suas necessidades e para as suas obrigações, ele já vai automaticamente gerando uma reserva. E essa reserva você pode utilizar para esses imprevistos e para essas necessidades que aparecem de forma inoportuna, digamos assim. E mesmo assim, por exemplo, a manutenção do carro ou até outras despesas, a gente já vai conseguindo visualizar ao longo do ano e vai conseguindo colocar eles também no planejamento. Porque se eu fizer a manutenção antecipada, eu não gasto com ele quebrado. Ele não vai quebrar, exatamente. É o que todo mecânico fala pra gente, né? Se você fizer a revisão, não tem problema. Muito bom. Então vamos começar, pessoal, com o primeiro passo que nós separamos. Vamos colocar no plasma para quem está em casa e anotando. Olha ali, primeira etapa, listar as obrigações, exemplo, IPTU, IPVA, rematrícula, etc. Isso. Aí inclui também, por exemplo, se a pessoa paga aluguel, se tem prestação, entra tudo o que é fixo ao longo do ano. Exato. Na verdade, as obrigações são justamente essas despesas que a gente tem, que já são certas que vão acontecer. Então, assim, o aluguel, né, para a gente morar, a matrícula da parcela, escola, né? Ou parcela, o IPVA, o IPTU, se tem um imóvel. Né? Então, a própria revisão do carro precisa ser incluída aí. Né? Então, assim, no mínimo a cada 6 meses, né, ou 1 ano, dependendo de como a pessoa utiliza o carro, ela precisa dar uma geral nele, dar uma olhada para ver como é que está a situação. Então, eu já jogo nesse planejamento a minha revisão do meu carro. Exatamente. Combustível, mais ou menos o que eu gasto. Combustível, isso já entra nas despesas do dia a dia, nas despesas que a gente já tem os gastos, como supermercado, como padaria, almoço, isso também entra aí? Isso entra no planejamento. Jogando sempre para cima? Fazer um arredondamentozinho para cima? Pode. Você utiliza, o ideal é utilizar, você pode utilizar como referência os gastos do ano passado. Ah, entendi. E aí você coloca um percentual em cima. Bem alto, diga-se de passagem, né? Depende da despesa, né? A gente teve, assim, por exemplo, contas de públicas como
a água, a luz, o próprio IPTU, eles têm o reajuste deles é atrelado à inflação. Então, geralmente, se você pegar o índice da inflação e colocar ali, atribuir esse valor, você vai ter muito próximo o valor. O que mata é o supermercado, eu acho. Sim. Porque ali você não tem como não, e não tem como você não comprar as coisas para você se alimentar. Só que os preços, nesse último ano, eles subiram bastante, assim como todas as coisas. Mas essa é uma despesa que não tem como fugir, né? Aí você já vai para uma outra questão do planejamento, que é as despesas do dia a dia, que a gente chama, que daí você começa a estabelecer orçamentos mensais para cada despesa dessa. Sim. Então você consegue, dentro da tua estrutura financeira, estipular valores. Não, esse mês a gente vai trabalhar com um orçamento tal para o supermercado. Sim. Se ao longo do mês você identificar que precisa refazer, porque atingi a metade do mês e a minha verba para o supermercado já está mais que a metade, provavelmente eu vou gastar muito mais até o final do mês. Entendi. Então eu preciso reorganizar e rever de outras despesas que você já elencou. Então vai fazendo esse equilíbrio. Vamos para o próximo passo, porque eu acho que esse primeiro ainda vai dar discussão ainda, que eu vou voltar nesse passo aí. Vamos para o segundo passo, pessoal? Segunda etapa, ou seja, então eu já listei os meus gastos fixos. Nesses gastos fixos eu já tenho que colocar aquela reservinha que você disse, né? Para os imprevistos ou não ainda? Que é a revisão do carro, que é lá? Sim. Aí a segunda etapa diz assim, incluir os objetivos que você pretende realizar no decorrer do ano. Aniversários, viagens, compras. Aqui que entra a reserva. Posso incluir o que eu quiser? Pode, desde que o orçamento dê conta. Aí é que tá, né? E um detalhe, Cris, a gente não costuma trabalhar com despesas fixas, viu? A gente trabalha com despesas mensais. Porque, projeções, né? Mas o termo fixo, para nós, no nosso inconsciente, ele faz o quê? Ele bloqueia a mudança. Então, assim, tudo que é fixo é muito mais difícil de mudar. Claro. Só que, ao mesmo tempo, a hora que a pessoa precisa reavaliar as despesas, ela olha para o fixo, e vê que não consigo mexer, mas às vezes tem uma conta de telefone ali que poderia ser reduzida, uma assinatura de televisão que poderia ser... Ou às vezes até alguma coisa que eu já nem estou usando mais, tanto que eu poderia falar, mas isso aqui eu posso viver sem isso tranquilamente. Algumas coisas que colocam ou na fatura de luz ou na fatura do cartão de crédito, aqueles débitos recorrentes, que a gente nem vê, fez uma vez, né, e já não está mais utilizando, como você falou. Então, não existe nada no nosso planejamento deve ser fixo, ele tem que ser adaptado à nossa realidade. Claro. Então, que termo que eu uso? É o orçamento, despesas mensais projeção. E despesas do dia a dia, exatamente. Seja, trabalha com planejamento e realização. Entendi. Nesse caso da segunda etapa, a gente já vai incluir, a gente chama de despesas futuras, que é tudo aquilo que a gente projeta e a gente pretende fazer para o ano, que vai começar, no caso 2017, e para os outros anos, né? Para o planejamento de curto, médio e longo prazo. E se eu coloquei na segunda etapa, por exemplo, um aniversário, mas chegou lá na hora, aquilo que eu havia previsto de valor não vai ser o suficiente. Eu tento manter o... Sim. Você pode... Ela está já falando que essa é a próxima etapa, que é o cumprir, é isso? Tudo bem. Não, assim, ó, vamos pela tua dúvida. Se você planejou um valor, sei lá, R$500 para um aniversário, tá? Você viu que vai precisar gastar mais. Você tem duas alternativas. Ou fazer essa que você falou, de achar meios de manter o orçamento. Remanejar o orçamento. Ou remanejar, exatamente. Alguma outra despesa que você planejou futura, por exemplo, você tinha programado uma viagem, você pode pegar parte daquele orçamento e destinar para aquele aniversário. Galera, vocês preferem a festa de aniversário ou preferem viajar? Isso. Aí você pode prorrogar a viagem por mais um tempo ou escolher um outro destino que encaixe naquele valor que você deixou separado. Claro. Vamos para a próxima etapa, que já estão me dizendo que eu estou pulando etapa aqui com as minhas perguntas. Vamos lá, pessoal. Terceira etapa, avaliar o quanto será necessário em dinheiro para cada atividade. Dinheiro, não é crédito, parcelado em 5 vezes. Dinheiro. Parcela em 12 vezes? Isso não. Não, se você pode até parcelar desde que seja com você, guardando dinheiro. Não com cartão de crédito, não com banco, não com ninguém. Parcelar no máximo uma casa ou um carro? Na verdade, se planejar direitinho, nem a casa nem o carro precisa. Mas aí vai para um planejamento de médio a longo prazo. É a nossa vida, né? Planejamento financeiro, aí que está uma grande tabu que as pessoas elas carregam ao longo da vida. O planejamento financeiro ele tem que fazer parte da nossa vida e ele tem que ter sentido. Claro.
Por isso que a gente coloca os nossos objetivos. Não é só guardar dinheiro por guardar e nem só fazer planilha para fazer bater. Por isso que, enquanto a pessoa trabalhar o dinheiro, as finanças separadas da vida dela, das realizações de vida, sempre vai ser um processo pesado, carregado certo. E acabar desistindo. Tem que somar, tem que ser uma coisa que vai contribuir para o bem-estar, ou seja, para a alegria da família, e não para ser um peso. E tem que fazer sentido, assim, ó, vamos guardar dinheiro para quê? Vamos guardar dinheiro, é melhor guardar dinheiro para viajar ou para guardar dinheiro para emergência? Claro, e isso, André, nós estamos falando em guardar dinheiro para festa, para isso, mas tem gente que se enquadra aqui no sentido de fazer isso para não continuar com dívidas. Sim. A gente não falou disso ainda, porque é tão importante quanto você se planejar para ter um futuro melhor, o mais agradável, e esse futuro pode ser a semana que vem, ou pode ser o ano que vem, não precisa ser quando eu tiver 70 anos, mas também para não dever, porque o que a gente vê hoje são muitas pessoas bastante endividadas, mas com dívidas grandes e não sabendo para onde recorrer. Sim. Então isso é importante para enxugar. E isso já vai dando começar reflexo, o ano. Sim, e aí a partir do momento do planejamento, quando você constrói o planejamento, que você começa a gerar aquela sobra, para quem está endividado, essa sobra, a primeira coisa que tem que ser feita é ser destinada para quitar a dívida. Tapando o buraco. Porque não adianta você guardar dinheiro com dívida. O juro que você está pagando numa dívida é muito maior do que o dinheiro que você vai ganhar numa aplicação, por exemplo. Só que precisa ser resolvido. Sim. Até por uma questão emocional. Porque você carregar uma dívida é muito pesado. Vamos para a última etapa ali? Aí vamos lá, pessoal, vamos ver. Então, mas e se a conta não fechar? Aí entrou nisso que a gente estava falando agora. Isso. Tem que... A gente já falou de certa forma, porque assim, fazendo um resumo, né? Você primeiro faz o levantamento de quanto você vai precisar, levanta as necessidades, as suas obrigações. Quais são as coisas que você vai precisar fazer ao longo do ano? Se não bateu com o seus projetos de futuro, vê quanto é que vai custar isso tudo, né? Quanto que eu vou precisar juntar de dinheiro, quanto que eu vou precisar guardar por mês. Aí você, antes de começar o projeto, você avalia tudo isso no papel. Tá, o meu orçamento não está cabendo. Então você vai lá e revisa o teu planejamento. Tirar o que eu posso vê quais são as coisas que você pode ou prorrogar, jogar mais para frente, daí o valor diminui, ou você pode substituir. Ou tirar. Ou tirar. Que queira ou não queira. Exato. E eu tenho certeza que esse ano de 2016 muita gente fez isso, de falar assim, gente, isso aqui não vou mais poder ter. Sim, isso aqui não posso mais fazer. Isso aqui que eu mantinha, hoje já não dá mais para mim. E é uma atitude madura. E trocar hábitos não é fácil, né? Não é. É uma das maiores dificuldades que o ser humano tem, porque a gente está na nossa zona de conforto. Então, sair da zona de conforto é muito complicado. Então, isso é uma das grandes razões porque as pessoas se endividam. Você vem com um padrão de vida, né? Entramos na crise, entramos numa situação de aperto econômico. Cai o padrão de vida, as pessoas querem manter aquele padrão de vida, só que sem a mesma renda. E aí o que acontece? Elas vão buscar dinheiro fora, que é através de empréstimo, através de cartão de crédito, de financiamento, e aí começa um processo de endividamento. Vira uma bola de neve. Exato, que no final das contas você já não vê mais saída. Não vê mais saída. André, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria já falar, né? A gente já deu um bom planejamento para 2017. Talvez o planejamento financeiro possa ser a primeira meta para 2017 de muita gente que está assistindo Ver Mais Agora e está endividada. Então, repensar tudo isso. Será que realmente eu preciso disso na minha vida? Está faltando mesmo? Ou seja, o que eu posso fazer para me organizar? E às vezes até encontrar um trabalhinho extra, né? Claro. Nessa época de temporada, tem muito trabalho. Isso contribui para aumentar e para pagar, às vezes, o buraco que vai ficar em 2016. Por que não, né? Exatamente. Ela pode, inclusive, através do planejamento, ela pode identificar essa necessidade. Claro. Então, assim, eu preciso de tanto para poder resolver a minha vida ou para construir um projeto. Aí ela consegue visualizar oportunidades de realizar isso. André, muito obrigada por estar conosco. Seja sempre bem-vindo. Vamos voltar no começo do ano aí para ver como é que foi. Depois da virada, se o pessoal ficou muito endividado. Fazer o balanço, né, de 2016. Bom, eu agradeço, Cris, mais uma vez a oportunidade. Estou sempre à disposição aí que você for necessário.